E nós estamos de volta com o Hora da Família. A gente continua ao vivo para todo o país. São 3 horas e 52 minutos. Chegou o momento em que a gente vai interagir. Vamos ensinar, vamos aprender. Chegou o momento da dúvida de fé. Quem enviou o vídeo com a pergunta de hoje foi o Adailton Giovanni, de Lauro de Freitas, lá na Bahia. Vamos assistir a dúvida dele. Boa tarde, padre. Boa tarde a todos da Rede Vida. Me chamo Adailton de Lauro de Freitas, na Bahia. Padre, eu gostaria de saber um pouco mais sobre os 5 mandamentos da Igreja Católica. Os mandamentos que todos nós, católicos, apostólicos, romanos, deveríamos seguir. Obrigado a todos. Boa tarde. Obrigado, meu irmão. Aliás, que bom que você está interessado em aprender sobre os 5 mandamentos da igreja. Temos 10 mandamentos de Deus e 5 mandamentos que a igreja nos pede, sabendo que a igreja é o instrumento que Deus quis utilizar para nos salvar. A igreja é sacramento de salvação, a igreja é mãe e mestra. Gente, vamos lá, objetivamente, os 5 mandamentos da igreja. Primeiro mandamento, participar da missa inteira nos domingos e outras festas de guarda e abster-se de ocupações de trabalho. Esse é o primeiro, ou seja, você tem que participar da missa inteira e nos dias santos de guarda, você vai dedicar esse dia para Deus. Não é para vender, não é para fazer outra coisa, não é para se preocupar com coisas só do mundo, mundanas. Você tem que, em primeiro lugar, oferecer esse dia para Deus, tá certo? É o primeiro mandamento. Segundo mandamento da igreja, confessar-se pelo menos uma vez por ano. Esse é o segundo mandamento. A igreja recomenda que nós procuremos o sacramento da confissão ou da reconciliação quantas vezes forem necessárias. Mas o mínimo é que seja pelo menos uma vez por ano, tá certo? Afinal de contas, todos nós pecamos. Terceiro mandamento da igreja, receber o sacramento da Eucaristia, pelo menos na Páscoa, na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não quer dizer que a gente vai receber só uma vez por ano. A igreja até recomenda, atenção, não é obrigação, tá? A igreja recomenda que nós recebamos o sacramento da Eucaristia diariamente. Ela recomenda, mas obrigação, nós temos a obrigação de comungar, pelo menos isso é o mínimo, na Páscoa, da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, tá certo? Quarto mandamento, jejuar e se abster de carne, conforme nos pede a Santa Mãe Igreja. A gente faz jejum, faz abstinência de carne, por exemplo, na Sexta-feira Santa, na Quarta-feira de Cinzas, e o direito canônico prescreve para a Igreja Católica Latina de uma maneira especial, que toda sexta-feira, muita gente não sabe, toda sexta-feira nós procuremos não comer carne, lembrando então um sacrifício, fazendo uma penitência. E as conferências episcopais de cada país, no caso a CNBB, ela pode também orientar para que, se você não puder fazer essa penitência, você faça alguma outra penitência, tá certo? E o quinto mandamento da igreja, ajudar a igreja em suas necessidades. A igreja, por mais que muitas pessoas não compreendam, a igreja passa por dificuldades extremas. Você sabia que a Igreja Católica, ela é a mantenedora, aliás, gratuitamente, por caridade, de vários hospitais ao redor do planeta, de vários centros de tratamento de idosos, dependentes químicos. Tudo isso não é com recurso de governo, tudo isso não é com recurso de empresário. A igreja mantém isso e ela consegue levar esse trabalho adiante graças ao Espírito Santo e à bondade das pessoas que partilham também os seus dons. É por isso que temos que socorrer também a igreja nos tempos que ela mais precisam, socorrer a igreja nas suas necessidades. Esses são os 5 mandamentos da nossa Santa Igreja Católica Apostólica Romana. E chegou o momento, aquele momento esperado, aliás, tanta gente quer saber quem é que acertou a pergunta do dia e também qual é a resposta da pergunta. Vamos primeiro relembrar o que eu perguntei lá no comecinho do programa? Então, vamos para a arte ilustrando a pergunta do dia. Olha só a pergunta. A pergunta é essa. Um homem que já recebeu o sacramento do matrimônio pode receber o sacramento da ordem se for da sua vontade? Bom, a resposta é sim. E quem respondeu corretamente foi
a Maria Beatriz de Souza, de Brasília, Distrito Federal. Parabéns, Maria Beatriz. Tá sabendo, tá estudando, tá conhecendo bastante. Gente, é o seguinte, receber o sacramento ele é indelével. Então, você recebe, nunca ele é apagado. Então, no caso, a pergunta é bem clara. Você recebeu o sacramento do matrimônio. Pode receber o sacramento da ordem? Sim. Por exemplo, um padre... Aliás, não vou nem falar do padre. Primeiro, eu vou falar do diácono. Sacramento da ordem significa você pertencer ao corpo hierárquico da igreja. Você tornar-se clérigo, membro do clero. Então, um homem que é casado... Ele recebeu o sacramento do matrimônio e aí, se a esposa consentir, se o bispo diocesano consentir e esse homem se sentir chamado ao diaconato, ele pode receber o sacramento da ordem e se tornar um diácono permanente. Isso é até cada vez mais comum no Brasil e a missão dos diáconos é muito importante. Os diáconos verdadeiramente servem o altar. A missão deles é muito importante. Eu fui diácono 7 anos. Os diáconos, eles são os servidores da palavra, são as pessoas que fazem as obras de caridade, que instruem, que auxiliam no ensino, na pregação da palavra de Deus. Agora, e o segundo grau do sacramento da ordem? Bom, aí é um pouquinho diferente. Se essa pessoa achar que tem a vocação ao sacerdócio, se ela pertencer ao rito romano, ao rito latino que a gente conhece, é o maior rito da igreja, somente em casos muito específicos. Por exemplo, eu conheço um sacerdote, ele foi casado durante muitos anos, a esposa faleceu. Depois de muitos anos, ele descobriu a vocação dele e se tornou sacerdote. É comum? Não, comum não é. São casos específicos. Lá no Oriente, a gente está no Ocidente, lá no Oriente há outras regras, porque tudo isso que eu estou explicando para você é de acordo com a igreja aqui no Ocidente, a igreja latina. No Oriente existem padres, sim, que são casados, mas, portanto, sendo casados os sacerdotes, sendo celibatários, a resposta é sim. Uma pessoa que recebeu o sacramento do matrimônio pode receber o da ordem? Sim. Se for uma vocação verdadeira, se o bispo consentir, no caso do diaconato, se a esposa também consentir. Tá bem? Eu espero que tenha esclarecido e lembrando. O sacramento é sinal de Deus. Deus quis deixar o sacramento. Todo sacramento é sinal de Deus. E qual é o sacramento que a gente celebra toda semana com alegria na comunidade? É a Eucaristia. Aliás, a Eucaristia é o centro da vida do padre, é o centro do sacerdócio, é o centro da vida da igreja. E chegou o momento da hora da intenção. Nós vamos rezar pela sua intenção. Você que deixou a sua intenção, que apresentou para a gente, algumas delas vão ser partilhadas, mas é claro, a gente reza por todas. Vamos conhecer algumas das intenções que chegaram até nós. Roda a vinheta! Muito bem, vamos ver agora quais as intenções. Olha aqui, Facebook, Jane Silvério, peço oração para minha família se manter sempre próxima e unida. Jane, que bom! Aliás, a gente pede também pela santificação das famílias no Santo Terço e vamos pedir já pela sua intenção. Muito bonita sua intenção. Eva Odiarte Giuliotti, peço oração pela minha saúde, pela saúde dos meus filhos, Vanessa, Thaís e Bruno. Que o Senhor continue sempre me abençoando. Muito obrigada. Muito bem, Eva. E a gente vai rezar também pela Maria Ivanete. Padre, peço oração para minha família, mas principalmente por minhas irmãs, Idonê e Isolina, que estão com câncer. Então, Maria Ivanete vai rezar pelas duas irmãs. Nós vamos rezar juntos dela e, com certeza, nós estaremos entregando essas orações no colo de Deus, diretamente. Aqui, intenção do Instagram, Ariane Rodrigues. Peço que as portas de um emprego se abram e que o Senhor também reze pelo meu irmão Ademilson. Padre, obrigada pelas palavras sempre abençoadas. Obrigado a você, Ariane, que acolhe essas palavras. Palavras que são
é fruto do coração que brotam aqui, a gente partilha na hora. A gente vai rezar também pela Sônia Maria, peço oração pela saúde de meus filhos Iago, Henrique, Luana e de meu netinho Benício. Não perca o programa, que Deus abençoe sempre vocês. Obrigado de coração, Sônia, a gente fica muito feliz. E mais uma intenção, Tereza Viana, peço oração para a minha família, mas principalmente para minha mãe, que está doente. Muito obrigada, Padre. Palavras da Tereza Viana, que mandou a intenção para cá. Gente, seja qual for a sua intenção, essas são algumas. Todas as intenções agora serão reunidas. O Padre vai rezar pelo que você traz no seu coração. E não se preocupa, Deus conhece o que a gente já traz no coração. Ô Padre, mas se Deus conhece, por que a gente precisa rezar? Ah, Ele conhece, mas Ele quer que a gente reze. Porque quando a gente reza, a gente entra em contato com Ele. Então, Ele quer que a gente faça esse contato. Vamos, então, estabelecer a nossa união plena com Deus, sabendo que Deus nos ouve através da oração? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, apresento agora diante de vós todas as intenções que foram lidas publicamente e aquelas que somente o Senhor conhece, no mais íntimo de cada coração. Senhor Jesus, por vossa dolorosa paixão que meditamos no terço da misericórdia, pelos sofrimentos causados na dor, pelo vosso santo sangue derramado por amor a nós, eu vos suplico, Pai, cheio de amor, ouvi as nossas súplicas e atendei-nos. Que cada filho agora sinta, Senhor, a vossa mão poderosa tocando. Que vossa bondade infinita atinja os corações mais duros, aqueles corações que nem sempre se abrem à vossa graça, mas que agora, Senhor, possam ser tocados. Obedientes à vossa palavra e formados por seu divino ensinamento, nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E agora a bênção da água. Você que preparou o seu copo com água, o Padre vai abençoar agora e reza você também comigo assim. Pai de misericórdia, a água é criatura vossa. Abençoai esta água que apresentamos diante de vós, como símbolo também do vosso amor. Como a água também sacia a nossa sede, Senhor, nós suplicamos que nossa alma seja também saciada com os vossos dons. Através do vosso Espírito Santo, Senhor, comunicai-nos a vossa graça. Eu abençoo esta água e todas as intenções também de abençoarem objetos e água sejam agora abençoados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.